Das coisas mais insanas desse século, a gente tentar controlar algo que a gente... Então, aqui, nessa imagem, está vendo, olha, atua no que você controla, né? O azul que está escrito ali, ó, isso eu não controlo. O que as pessoas pensam, né? Como vai sair, né? Se vai sair como eu imaginei, né? Você não controla isso. Crises, não controlamos, né? Sejam crises pessoais, crise política, crise econômica, as crises gerais, né? Como as pessoas irão reagir, a gente não controla. Isso, por mais que a gente queira que as pessoas reajam bem, enfim, por mais que a gente trabalhe para que as pessoas tenham uma boa reação, a gente não controla. O que as pessoas vão dizer também a gente não controla. Então tá tudo ligado ao outro, né? Tudo que está ligado ao outro a gente não controla. E o que eu controlo? E aí eu tenho total autorresponsabilidade, né? O que eu controlo? Os meus esforços, eu controlo. Os meus hábitos, eu controlo. Apesar de tudo, apesar das dificuldades muitas vezes, né? De fazê-los, enfim, mas eu tenho um certo controle sobre isso. Os meus comportamentos eu controlo. Minhas ações eu controlo. Então, tá amarelo aí, a gente controla, a gente tem uma responsabilidade. A gente consegue mudar isso, né? O que as pessoas pensam, a gente não consegue mudar, né? Por mais que a gente influencie, por mais que a gente tenha até tentar convencer as pessoas, né? Pensar de uma forma, a gente não tem esse controle, a gente não tem esse poder. Como que a gente, a garantia de como vai sair como a gente imagina, né? Às vezes a gente planeja e sai completamente diferente. Talvez seja até melhor, sai diferente, né? Então, é algo que a gente não controla. Crises, né? As crises, né, a gente não controla, que vai acontecer, enfim, imprevistos, né? Carro quebrar, né? Fico imaginando essa pessoa que eu conheci hoje, né? Que é a Andréa. Ela mora no carro há 6 meses, né? E a história dela é tão interessante, sabe? Nossa, a história dela, ela estava com um casamento de 18 anos, né? E aconteceu uma coisa no casamento dela, completamente louco, que ela pensava que estava casado, estava feliz no casamento, achava que o marido era príncipe encantado e descobre uma versão dele escura, totalmente inaceitável. E aí ela se separa e tem uma crise, tem depressão, e ela faz eu vou tentar depois, ela faz um processo espiritual, né? Se Santiago, tem alguma coisa com o marido, com Santiago, alguma coisa assim. E aí depois ela faz terapia e ela tá 6 meses morando no carro. Então imagina quantos obstáculos ela teve, né? Que ela não controla, né? Ela não controla se o carro vai dar um pane de repente, o trânsito, enfim, tanta coisa, né? Então, isso também fez pensar também. Então, o que a gente controla é muito pouco diante do que a gente não controla, né? Isso te desafia, te incomoda, ou tá tudo em paz? Saber que 90% das coisas a gente não controla. Inclusive a internet, a luz. A luz pode apagar de repente, né? A gente não controla muita coisa, sabe? Então, acho que a gente está em paz com isso, né? Eu não controlo 90% das coisas. Só tem controle de 10%. E aí tem a minha ação, né? Autodomínio, né? O autocontrole é frequentemente descrito no desenvolvimento pessoal como uma capacidade de gerir os próprios impulsos, emoções, comportamentos, né, que a gente controla, para alcançar objetivos, longo prazo, médio prazo, curto prazo. É o que permite que a razão prevaleça sobre a reação instintiva, né? Ou seja, né? Se de repente a gente perder a razão, né? Sabe aquela coisa? A gente pode estar certo, mas se a gente começa a gritar, começa a perder o controle, a gente perde a razão completamente. Aí a pessoa vai ter que falar assim: olha, só vou conversar com você quando você se acalmar. Eu sei que você está certo, porém, né? Nesse momento você está fora do controle, né? Você está movido pela emoção, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Ou seja, se a gente não tiver uma razão, não tiver um autodomínio, a gente volta a sermos animais, né? E isso a gente vê muito, né? Então, o autodomínio, o autocontrole é uma maneira da gente até voltar a ser ser humano, né? Porque se a gente perde isso, a gente começa a perder o centro, né? E aqui estão os principais tópicos que compõem esse pilar do autodomínio, né? O autocontrole.
E aí a gente fala tanto disso, né? Inteligência emocional, né? Autodomínio não significa reprimir o que se sente, mas sim processar a emoção antes de agir, né? A Michelle falou muito disso na aula dela, né? A gente processar, a gente filtrar, a gente trazer significado para essas emoções, né? E aí transformar em sentimento, que a gente quer, né? Acho que ela falou muito bem sobre isso, né? Então, a gente às vezes sente raiva, a gente sente frustração. Como que a gente vai lidar com isso, né? Como que a gente vai reagir a isso, né? Essa pausa entre o que acontece, como que a gente reage, tá o autodomínio, né? Então, a inteligência emocional é você ter essa gestão e escolher como que você vai reagir às coisas, né? Um carro bate em você, uma pessoa do grupo estava falando comigo, né? Que um carro bateu nela, um carro bateu, né? E aí ela já tomou as medidas, só que o cara tá cobrando ela, tá cobrando ela, tá cobrando ela. Então, como que ela vai reagir a isso, né? Ela já tomou as medidas, porém, o cara continua cobrando, né? Como que ela vai reagir a isso? Como que eu vou reagir a uma ofensa? Enfim, tem que ter um pouco de, tem que ter muito autodomínio, né? E aí a gente falou isso, já vem falando isso, né? O espaço entre o estímulo e a resposta, a nossa ação e reação, né? É a habilidade de você pausar após o evento externo. Ou seja, aconteceu uma batida no carro, né? Aí vem aquele alvoroço, né? Aí quem tá certo, quem tá errado, né? E você vai escolher como você vai agir com isso, né? O evento, né? Escolher a melhor forma, ou a melhor forma que você pode reagir diante desse acontecimento, né? E aí vem esse termo aqui que eu gostei muito, olha, alfabetismo emocional, ou tem pessoas que são analfabetas emocionais, né? Alfabetismo emocional é identificar exatamente o que se sente, o que está se sentindo, né? Às vezes é tão misturado, né, Michelle? Michelle fala muito disso, né? Às vezes é tudo uma salada de fruta, é culpa, é medo, você não sabe, né? Aquela coisa, é o dedão do pé que tá doendo, a cabeça tá doendo, é muita coisa, né? É, então, o alfabetismo emocional é identificar exatamente o que você está sentindo, né? Para evitar que um sentimento assuma o controle das ações. É isso, né? Você tentar, dentro dessa salada de frutas, muitas vezes é medo, frustração, culpa, é difícil de distinguir muitas vezes, né? Você distinguir o que, é que você está sentindo para que você evite que as emoções subam a sua cabeça e você perca a razão, né? E aí sempre lembrando, né? Pausas, né? Sempre lembrando essas pausas. Ainda a gestão da impulsividade, né? Refere-se à capacidade de resistir a gratificações imediatas em favor de benefícios futuros. Eu acho que o Michel deve saber desse teste aqui, olha, famoso teste, como é que fala isso, Michel? Mal, eu não sei ler. É um teste que colocaram as crianças com doces, né? E fizeram um cronômetro lá para que elas, até que tempo elas iam aguentar firmes e fortes lá, antes de apertar uma coisa lá para comer o doce, enfim. É o teste do marshmallow. Isso. Como é que fala isso? É um doce, marshmallow. Marshmallow, isso. E aí, você já até falou isso, em algum momento você já falou isso, eu lembro que você falou isso. E aí, algumas crianças conseguiram, né, resistir, e outras não, né? Aquelas que talvez também, né, talvez, né, aí eu já não sei, talvez algumas pessoas já nascem com uma certa aptidão ao autodomínio, né? E tem um pouco mais de facilidade. Algumas crianças não foram de imediato é, pegar esse marshmallow. Outras já foram de imediato. Não sei se isso tem um pouco a ver com já nasce um pouquinho com essa aptidão ao domínio, né? Então tem esse teste aí. Disciplina consistente, fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há motivação, né? Isso é muito importante, tá? Muito importante, essa disciplina para que a gente possa seguir em diante. Adiar o prazer, treinar o cérebro para tolerar o desconforto temporário em prol de uma meta maior, né? A gente está sempre nesse dilema, né? Eu faço isso aqui que me dá prazer agora, nesse imediato, ou eu adio isso aqui e faço o que eu preciso fazer, né? A gente está sempre nessa balança, né? Quem tem clareza do que, aonde quer chegar, vê isso com mais claridade, né? Não vai cair tanto nesse golpe que muitas vezes o nosso cérebro está querendo nos dar, né? Que é um prazer imediato, né? Então, quem já se conhece um pouquinho mais, já sabe aonde quer chegar, enfim. É claro que vai cair às vezes, né? Como sempre a gente cai, né? Ninguém é perfeito, mas vai cair menos. Vai cair menos, né? Então,
A gente vai ser mais resistente às tentações e que o nosso cérebro quer de imediato, né? Nossa, não existe domínio próprio daquilo que você não conhece, né? Então, se você não se conhece, né? Identificação dos gatilhos, saber quais situações ou pessoas costumam tirar você do seu centro. Nossa, muito importante, né? Identificar o que te incomoda, né? O que te tira você do sério, né? Isso é muito importante, né? Mapeamento, né? Isso aqui eu acho que eu escrevi errado. Mapeamento, reconhecer padrões e pensamentos automáticos que levam você a comportamentos autossabotadores, né? A gente vem falando muito disso, né? A gente vem falando desse negócio de autossabotagem. Então, identificar os gatilhos, né? Isso envolve autoconhecimento. Identificar aquilo que tira você do seu centro, né? Isso a gente, cada um vai ter um botãozinho né? Que precisa, a gente precisa. Cada um tem seu calo, né? Minha avó fala isso. Cada um no seu canto, sofre no seu tanto, né? Cada um tem seu calo, né? Seu calcanhar de Aquiles que, né? A gente precisa entender e saber como que é isso. E reconhecer pensamentos automáticos que levam a comportamentos autossabotadores, né? Isso é um aprendizado também que a gente vai vendo nos padrões nossos. No desenvolvimento pessoal moderno, o autodomínio também é aplicado à mente e à produtividade, né? A questão da momento de presença, né? A sua intenção, né? Evitando a ansiedade pelo futuro e o remorso pelo passado. Evite distrações, conseguir dizer não ao ruído externo e às notificações constantes para manter energia no que é essencial, né? Então, isso aqui também, né, é muito importante, né, a gente manter essa questão do estar presente, né, isso é muito importante também. E é uma questão também de autodomínio também, né. Autoresponsabilidade, né, novamente a gente está falando sobre isso, né, a gente está sempre trazendo autoresponsabilidade. Esse entendimento que, embora não possamos controlar o que acontece conosco, temos domínio total sobre como interpretamos e reagimos aos fatos. Isso realmente é verdade, né? Você não tem o controle do que acontece, né? Mas como que você vai interpretar e reagir aos fatos, isso é a nossa responsabilidade. Isso nos dá a liberdade de ressignificar as coisas também, né? Se uma vez que você tem o poder de reagir e interpretar, isso também você pode ressignificar as coisas. Isso é maravilhoso, isso é uma liberdade que faz com que a gente faça, com que a gente reescreva a nossa história também, reescreva os acontecimentos, né? E veja isso sob um prisma muito mais leve, que traz paz, né? Traz mais alívio, né? Então, isso não é uma coisa rígida, um quadrado, né? Que você só vê aquilo. Sempre você pode estar dando um novo significado, faz algo que faça mais sentido para você, né? É claro que isso dentro do que nós conseguimos trazer como significado, né? O locus de controle interno, parar de culpar as circunstâncias externas e focar no que está sob sua governança direta. Então, o autocontrole vai sempre te mandar mensagem, né? Tipo, o que você consegue fazer agora? O que está no seu controle, né? Diante desse caos, diante da situação X, Y, Z, o que você pode fazer? O que dá para você fazer, né? Enfim, isso é muito importante também, né? Então, autocontrole com autoresponsabilidade é uma coisa que combina muito. Comunicação assertiva, né? Eu mandei uma mensagem outro dia que eu falei assim, que é uma verdade, né? A distância mais longa entre o ser humano é o mal entendido, né? Então, muitas vezes a gente faz uma comunicação que muitas vezes eu entendi uma coisa, a pessoa entendeu outra, não faz alinhamento, né? Então, isso é muito importante também, ter uma comunicação mais clara, mais simples, né? O autodomínio revela-se uma forma como interagimos com os outros. Paciência ativa, olha só, saber ouvir sem interromper e responder sem agressividade, mesmo sob pressão. Isso é um pouco da comunicação não violenta, né? Paciência ativa, saber ouvir sem interromper e responder sem agressividade, mesmo sob pressão. Eu estava vendo uma entrevista do Mike Tyson, e ele tinha acabado de perder a filha dele, né? Aí o entrevistador perguntou assim, eu acho que foi infeliz da parte dele, podia ter evitado. Perguntou assim, como é que se sente em relação à sua filha? Ele tinha acabado de perder a filha dele. Ele só fez assim, olha, nesse momento eu não consigo dar conta disso. E levantou chorando e acabou a entrevista. Eu acho que foi muito infeliz da parte dele, sabe? Então, ele tinha acabado de perder a filha dele, né, de 7 anos, e
Então, eu acho que ele perguntou assim, como é que se sente em relação a isso, né? Eu não consigo lidar, aí ele falou, acho que eu não consigo lidar com isso agora. E aí saiu. Então, acho que tem muito isso também, você saber ouvir sem interromper, responder sem... Tem quem faz muito isso, né? Interromper toda hora, né? Que fazia muito isso, né? Hoje já não faz mais, é o Faustão. Quem assistiu o programa Faustão, né? O cara falava 10 palavras, o Faustão falava 20. Toda hora interrompendo o cara, nossa senhora, gente do céu. Era muito engraçado. Mais Faustão falava do que o cara falava, né? E distinção entre dignidade, não, benignidade e reatividade. Manter a postura ética e gentil por escolha própria, independente da provocação alheia. Olha só que legal, gente. Isso aqui não foi editado, tá? Foi uma coisa que já saiu, né? Olha só, a benignidade e a reatividade, né? Manter a postura ética e gentil por escolha própria, independente da provocação alheia. Que lindo isso, né? Paciência ativa, né? Ou seja, né? Você ouvir, né? Isso tem a ver com você ouvir sem interromper, né? Sem ficar pensando na próxima pergunta, né? Ouvir mesmo, ouvir só pelo ato de ouvir, né? E mesmo sob pressão. Dica prática do autodomínio. Funciona como um músculo, né? Começar com pequenas vitórias, como manter a calma no trânsito ou terminar uma tarefa difícil antes de olhar o celular. Também, né? A gente usa muito aí. A Kátia sempre dá a questão do Pomodoro, enfim. Muito bacana isso também. Fortalece a capacidade mental para desafios maiores, né? E a gente falou de 5 pilares, né? Primeiro, inteligência emocional, né? É o Eu pilar seis, né? 6, né? Gestão da impulsividade, autoconhecimento, né? 3. Gestão da atenção e foco. 5, 6. Comunicação assertiva. Qual desses pilares, né, você acha que deve... qual desses pilares você considera mais desafiador de aplicar na rotina atual? Desses pilares aqui que a gente falou do comunicação assertiva, também eu tenho que melhorar nisso, esse aqui talvez nem tanto, isso aqui também tem que melhorar muito, esse aqui não tanto, gestão da possibilidade, também. Eu acho que, eu acho que os 4 aqui eu já tenho que melhorar, tá? Os 4 aqui, inteligência Eu emocional. acho que no meu caso é mais a gestão do foco e a questão da comunicação assertiva. São duas questões que, para mim, preciso Pega, trabalhar né? mais. Nossa, gente, que legal. No Eu caso, acho é que a gestão da impulsividade. essa parte que ele juntou aqui, não fui eu que editei, tá? Mas aqui, essa parte que ele falou, são entre a Impulsividade. habilidade e a reatividade. Essa parte aqui, muito legal também. Dignidade e reatividade, que foi um dos produtos que a gente estudou, né? Muito legal. Deixa eu sair aqui. Aquela imagem lá do que a gente controla, o que a gente não controla. Isso é muito legal também. Trazer sempre, né, o que eu controlo, o que eu não controlo, ficar no meu controle. Ter isso claro para a gente saber até nossas responsabilidades, né? Porque quando a gente, quando a gente sabe das nossas responsabilidades, né, a gente fica mais... Por exemplo, outro dia a Sol deu um caso lá, né, que ela falou que a filha dela ia vir e a neta dela, né, aí, né, eu perguntei para ela assim, mas a gente, né, até a Ana deu o exemplo lá, né, não, mas porque a gente precisa saber nossas responsabilidades, né, responsabilidade de ser mãe, enfim, se a gente pega tudo no braço, a gente não dá conta, né, a gente não dá conta mesmo, isso vai nos prejudicar em algum momento, né, então a gente precisa saber as nossas responsabilidades, o que a gente pode fazer, o que não pode, por mais que a gente seja exigido, né, a gente, às vezes, é exigido a dar conta de tudo, mas a gente não dá conta de tudo, né? Então, isso é muito legal também no autodomínio, a gente trazer essa clareza, saber, olha, eu dou conta até aqui, colocar limites, né? A gente tem que falar do não também. Isso ajuda muito a gente não se perder nessa salada de coisas, né? Tá cada vez mais obrigado a dar conta muito mais do que a gente consegue
efetivamente dar conta, né? Eu acho que é isso, gente. Eu acho que o autodomínio é muito legal, sabe? Porque ele fecha com chave de ouro tudo que a gente já viu aqui, né? Até a questão da habilidade, a gente citou aqui em cima, o amor, a paciência, né? Enfim, tudo isso que a gente viu, juntou tudo, né? Para que a gente possa cada vez mais melhorar o autodomínio, porque não é uma coisa fechada, né? Não tem um autodomínio que você vai fazer, agora cheguei no momento que nada mais tira do sério. Quem vai chegar nesse momento? Ninguém vai chegar nesse momento, pelo menos eu não, né? Vai ter um dia que você vai estar mais para baixo que uma pulga te tira do sério. Um pernilongo mosquitando na sua cabeça te tira do sério. Vai ter momentos que um elefante te dando soco nas costas não vai tirar você do sério. Vai ter dias e dias, né? Então você vai estar mais sensível, você vai saber, você vai reconhecer, né? Não, hoje eu estou mais sensível, mais caladinho, fico na minha, né? Então vai ter dias que você vai ter que se... Tem uma frase que é isso, vai ter dias... Tem dias que você é leão, tem dias que você é gatinho, né? Então vai depender muito, né? E a gente vai se conhecendo aí aos poucos, né? Vai trazendo mais respeito, vai trazendo mais, né? Vai se conhecendo mais, vai se colocando, vai se pondo mais à prova. Acho que é isso, essa parte do que juntou aí. Agora a bola tá no seu pé, Nanda. Gratidão, né? Gratidão de paz, nada. Tá com a gente aí, tá? Você é a Catita. Eu posso começar, mas a Kátia também pode, não sei. Quer inverter a ordem? Papel tesoura aí, gente. Como é que é? Papel tesoura? Não, como é que é? Pedra, papel tesoura? Posso falar um pouquinho, assim, do que eu pesquisei aqui, sobre o domínio próprio, né, no âmbito espiritual. Então, é a característica, né, de quem é habitado pelo Espírito. Então, é uma manifestação viva, real, de um seguidor de Cristo. Então, a palavra cristão, né, vem da palavra pequeno Cristo. Então, se Cristo vive em mim, né, no centro, no domínio da minha vida, eu vou aí refletir isso através das minhas atitudes, né? E hoje em dia, essa questão do domínio próprio, né, ela está muito, assim, essa geração, né, de viver como se não tivesse o amanhã, né? Então, bebe, aí acaba dirigindo, né, vícios, né, questão sexual, comida, né? Então, realmente, vivem assim, de uma forma sem esse controle, né? Movidos pelo impulso, né? Então, hoje em dia está muito complicada essa questão do domínio, né? Parece que é uma pessoa que ela tem domínio próprio, uma pessoa que chega a ser controladora, mas não é isso, né? É uma pessoa que, se você não tem domínio próprio, você é controlado por algo, né? Que seja sentimentos, que seja desejos, né? Então você acaba sendo escravizado por aquilo, se você não tem domínio próprio. E aí eu vi uma passagem que fala, né, sobre... Então Deus disse, né, Gênesis 1, 26, 27, que façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine sobre a criação, inclusive sobre ele mesmo, né? Então, se nós somos parte da criação, então faça o homem à imagem e semelhança de Deus. Então, ali ele também deu o domínio próprio, né? E aí eu estava olhando assim, qual foi o primeiro homem, né, que perdeu esse domínio próprio, né? Aí eu estava pesquisando sobre o Adão, né? Em Gênesis 2, 16, 17, fala: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerão livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, havia ali um limite, né, estabelecido. Aí, uma parte que me chamou muita atenção, que eu até destaquei aqui, veio a serpente influenciada por Satanás, né, questionando a palavra de Deus, e ela sugere. Essa palavra chamou bastante atenção para mim, né? Sugere que eles poderiam se tornar como Deus se comessem um fruto, né? E a serpente engana Eva e oferece o fruto a Adão, consequências profundas para toda a humanidade. Então, nessa parte aqui que eu achei muito interessante, as palavras que me chamaram a atenção, né? Hoje em dia,
né? Quantas sugestões, né? Quantas sugestões estão por aí, né, que não são apresentadas, essas serpentes sutis disfarçadas, não visíveis, né? Hoje em dia ela não está em formato de cobra, mas, né? Eu achei interessante essa palavra sugestões, porque ela é tão inofensiva, né? Sugestão. E o que pode ser essas sugestões não visíveis hoje em dia? Algum programa que você esteja assistindo, né? Alguma música que você esteja escutando, né? Que fale coisas ali às vezes inadequadas, mas é só uma música. Algum filme que você assista, ou algum conteúdo nas redes sociais, né? Que te tragam aí ideias distorcidas e enganosas, né? Que vão contra aí a palavra de Deus, né? Outra palavra que também me chamou a atenção, né? Foi que questiona, né? Influencia, perdão. Primeiro, assim, veio a serpente influenciada por Satanás, né? Influenciada. Então, tomar decisões contrárias à vontade de Deus. Então, por exemplo, às vezes até uma piada eu coloquei aqui. Ah, você não bebe? Ah, uma vez a gente foi um evento aqui. Ah, vocês não bebem, não fumam? Ah, não devem transar também. Sabe? Coisas assim, comentários maldosos, às vezes. Ou até coloquei aqui também em questão da sociedade, né? Às vezes no trabalho, se você é certinho demais, às vezes, né? Você tem que se comportar de acordo com esse mundo corporativo, né? Então, se você não está de acordo, ou sair para os happy hours, se você não costuma estar ali nessa frequência dos happy hours, você é muito chato, né? Você não se enquadra nisso, né? Então, às vezes, com isso, a gente se desvia do caminho, né? Do que seria o correto para se adequar a esse mundo, né? Outra palavra também que me chamou a atenção foi os questionamentos, né? Questionamentos sobre Deus, que fala, né? Que questionando a palavra de Deus sugere que eles poderiam se tornar como Deus, né? Questionamentos sobre Deus, as verdades de Deus, elas não se aplicam mais ao mundo moderno, né? Quem já ouviu falar, né? A Bíblia está ultrapassada, né? Nossa, isso daí, hoje em dia, os tempos mudaram, né? Então, é descredibilizar algo, né? Então, essas coisas disfarçadas que às vezes podem nos levar aí a cair, né, no mesmo erro do passado aí, que temos como exemplo, né? E justificativas para o pecado, né? Preciso relaxar um pouco, né? Por isso, aconteceu comigo algo semelhante, né? Eu era, assim, como fala? Abstinente, né? Fala abstinente do álcool por muitos anos, desde que o meu pai faleceu, e aí eu conheci uma amiga e ela falou, você precisa relaxar um pouco, você é muito tensa, né? Toma um vinho de vez em quando, né? E essa foi a brecha para mim, né? Que eu acabei, né, quase entrando aí no início de alcoolismo por causa disso, sabe? Eu comecei a me permitir demais, até quando eu vi que eu estava tomando uma garrafa escondido, né? Então, às vezes, essas sugestões, né, inofensivas, né, podem fazer a gente perder o nosso controle, o nosso domínio, né? Então, foi a fulano que me fez perder o controle, me deixou tão irritado que me fez perder. Então, a culpa é do outro, e não de você que não teve domínio. A culpa é do menino, a culpa é do menino que me tirou do sério, por isso que eu belisquei ele. Não eu, né? Não é a culpa, não é do meu controle, né? E sim dele que me tirou do sério. Então a gente sempre fica ali justificando os nossos atos, né? Aconteceu determinada coisa, claro, meu marido não me dá atenção, minha esposa não me dá atenção. Então a gente, porque aquela menina ali estava sedutora demais, sei lá. Né? Então, são muitas as justificativas que a gente tem para a gente perder o nosso domínio próprio, né? E a outra palavra desse texto também, que é a falta de atenção à palavra de Deus,
Então, naquela, o Senhor Deus, né, falou, deu uma ordem ali, né, deu uma ordem de toda árvore comerá livremente. Então, o que aconteceu ali? Uma falta de atenção à palavra de Deus, uma falta ali de oração, de vigilância, né? Então, quer dizer, às vezes a gente falta isso também para nós. Para que esse fruto se desenvolva, a gente precisa estar próximo da palavra de Deus, das coisas de Deus, precisa estar em oração, né? Jesus nos instruiu a estar alertas para não cair em tentação. Mateus 26, 41. Né? Então, a gente tem que estar sempre ali atento. E por último, essa parte, né, sobre essa situação de Adão e Eva, né, sobre o fato de a serpente enganou a Eva e ela ofereceu o fruto a Adão. Então, quer dizer, às vezes a gente pode ser pedra de tropeço na vida do outro por causa desses conselhos que às vezes a gente escuta, né? A gente traz consequências profundas, né? No caso do Adão aqui, para toda a humanidade. E a gente, né? Para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, na vida das pessoas da nossa família, o impacto direto para as pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, né? Pela forma como muitas vezes a gente age, uma atitude ali, às vezes pacífica, né? Um exemplo, acho que foi aquilo que te aconteceu também, André, no final do ano, onde você foi ali na festa, né? Do seu trabalho, onde tudo mudou, né? Aquela situação que antes era um peso, né? Como tudo se transformou. Então, às vezes, as nossas atitudes, os nossos exemplos, né? Fazem muita diferença onde nós estamos, na nossa família, com os nossos amigos, né? Então, que nós somos convidados aí a dar um basta, né? De parar de ser conduzido pelos o que nós sentimos, pelos nossos desejos, né? Pela ira, pela vaidade, né? E que nós somos aquilo que desejamos. Eu coloquei assim, não sermos escravos dos nossos desejos, porque eles são enganosos e são passageiros, né? Então, que nós precisamos governar, controlar, permanecer firme, né? Firme, disciplinados, né? E que Cristo seja visto e revelado em nós, né? Através de nós, né? Outra parte que eu também dei uma pesquisada, né? Sobre essa questão que é uma luta que a gente tem, né? Desse controle do domínio próprio, uma luta entre o corpo, né? E o espírito, a carne e o espírito, né? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que queres. Então, novamente, o que falo, né? Para que você não façais o que queres, né? Gálatas 5,17, luta constante entre o espírito e a carne. E essa é uma batalha interna, né? E quem ganha essa batalha, né? Depende de quem você alimenta. Então, você está alimentando o seu espírito, né? Ou a sua carne. Então, é aí que vai definir a luta da batalha, a batalha, né? Manifestar é alimentar. Então, se você quer manifestar e alimentar o seu espírito, então vamos desligar a televisão, as redes, né? Orar mais. Aí tem algumas sugestões aqui: comer menos, jejuar mais, né? Se você está com crises de ansiedade, de ira, se apegar mais ao estudo da palavra de Deus, a oração, evitar gatilhos da carne, se você sabe que aquilo, né, vai te fazer cair, então, não toma nem mais uma gota, né, se afasta de todo mal mesmo, né, dizer sim para as coisas de Deus, né, proximidade com as coisas de Deus, porque é só assim que a gente vai desenvolver esse fruto, né, servir ao próximo, né? Porque assim a carne vai enfraquecer. E outra coisa que eu achei bem interessante sobre esse último domínio próprio é que o fruto, ele não cresce desregular, assim, digamos.
ele cresce por igual. Então, se a gente busca estar ali, né, em relacionamento com Deus, né, estando ali em busca do Espírito Santo, se desenvolvendo, todas essas que a gente estudou, o amor, a alegria, a paz, a paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Então, todos esses gomos, eles vão sendo preenchidos igualmente quando a gente busca esse relacionamento com Deus, né? Então, é aquela sementinha que vai crescendo por baixo até que o fruto realmente se estabeleça e ele cresça de forma igual. Às vezes a gente acha, né? Ah, mas eu não tenho, eu preciso desenvolver mais esse fruto, eu preciso desenvolver mais tal coisa, eu preciso de domínio próprio. Não, você precisa de se relacionar com Deus para que Ele crie em você o que você precisa desenvolver e de igual forma, né? Então, essas foram as minhas pesquisas aí sobre o domínio próprio. Boa noite. Então, o que eu pesquisei tem muito a ver com isso, né, que vocês pesquisaram. Já tem algumas coisas que eu tinha pesquisado, a Kátia também já falou. Eu acho que esse, para mim, é um dos mais desafiadores, né, porque a gente controlar o nosso eu acredito que seja muito mais desafiador, porque é muito fácil a gente dar conselho na vida dos outros, né? Parece que a vida dos outros é tão mais fácil, falar assim, ah, não, vamos fazer de tal forma, mas com a gente não é assim. Mas a gente, na parte espiritual, a gente tem a palavra como base, né? E retomando o nosso propósito, a gente começou estudando Gálatas 5:22, que vai falar sobre o fruto do Espírito, que diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, na visão espiritual, o domínio próprio, ele não é uma técnica, não é algo que ele coloca em nós o domínio próprio, Deus coloca em nós o domínio próprio e nos delega a autorresponsabilidade, mas nós, para que possamos desenvolver, a gente precisa cooperar com o Espírito. Então, para que a gente tenha essa vida governada pelo Espírito, a gente tem que entender que algo que me chamou bastante atenção foi entender o fruto, né? Pensar a respeito de como fruto como uma árvore. Então, começar já desde o início. Eu acho muito interessante essa questão do agro, né? E aí eu ia começar de uma forma diferente, mas eu vou fazer com vocês a pesquisa que eu tinha feito, que tocou assim meu coração. Que fala assim, a gente vai chegar no domínio próprio, que aí eu gostaria que vocês abrissem, quando a gente fala em fruto, a primeira coisa que eu me vejo em minha mente é uma árvore. Então, a árvore é a última coisa do fruto. Mas se a gente for parar para pensar, como que Deus, né, a Kátia já falou sobre Adão e Eva, a primeira casa que nós tivemos foi o Jardim do Éden. Então, nós fomos plantados num jardim. E lá em João 15, né, a gente está retomando a questão do fruto do Espírito, e lá em João 15:1, vai falar assim, que João 15, versículo 1, vai falar assim, que eu sou a videira e meu pai é o lavrador, né? Em algumas versões fala que o meu pai é o agricultor. Então, nós temos um Deus que nos planta num jardim, e o próprio Deus é o agricultor das nossas vidas. E ele vai falar que nesse jardim ele prepara a terra. E a gente tem que pedir para Deus, né? Porque lá em Lucas 8:15, ele vai contar algo que tem muita conexão com o fruto do Espírito, que vai falar sobre a palavra do parábola do semeador. Lá em Lucas 8:15, vai dizer assim, 14, 15. E assim, vai falar sobre a semente, né? A semente que caiu numa terra. E a terra, o que é a terra? A terra é o nosso coração. Então, a gente tem que pedir para o Senhor para que o nosso coração seja uma boa terra. Porque a gente tem um agricultor, que é Deus, nós temos uma terra,
essa terra é o nosso coração, e muitas vezes essa terra, ela tá cheia de pedras, né? Orgulho, arrogância, vaidade, muitos sentimentos, né, que atrapalham o quê? A semente. E o que é a semente? A semente é a palavra de Deus, né? Que nessa parábola vai falar que tinha, foi feita uma, cadê? Lá em Lucas 8:11 fala assim que tinha, esse é o significado da parábola, né? Que um pouquinho antes ele vai falar que certo dia, Lucas 8:4 vai falar assim: certo dia uma grande multidão vinda de várias cidades juntou-se para ouvir a Jesus, e ele lhes contou uma parábola. Um lavrador, que aí no caso, volto falando que é Deus, né? Deus, em algumas versões fala que é lavrador, em outras vão falar que é agricultor. Saiu para semear. Enquanto ele espalhava as sementes são o quê? A palavra do Senhor. Algumas sementes caíram à beira do caminho, foram pisadas, e as aves vieram e comeram. Outras caíram entre as pedras, começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. E outras caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior. E aqui vai falar, né, vai explicar que os discípulos, por mais que eles andavam com Jesus, isso foi algo que me chamou a atenção. Eles eram os mais próximos, né, e Jesus está falando de algo muito comum para eles, que é a agricultura, e eles não entenderam, e eles pediram para Jesus explicar. Então, por mais que nós estejamos também com Jesus, muitas coisas, nós não vamos ter a resposta na hora, mas no momento certo, Deus vai nos revelar, e foi isso que eles chegaram mais perto para Deus, e Jesus foi lá e explicou o que significava cada tipo de solo. Então, a gente tem um agricultor, tem a terra, que é o nosso coração, que precisa ser tratada por Deus. Nós temos a semente, que é a palavra de Deus, né? E depois a gente tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele vai fazer o quê? Ele vai criar raízes, porque quando essa semente, ela cai na terra, essa semente, ela vai explodir, e quando ela explode, ela começa a criar raízes para baixo. Nós precisamos estar enraizados na palavra de Deus, e logo depois que ela começa a criar raízes, ela começa a subir. E quando ela sobe, ela vai criar uma árvore. Lá em João 15 vai falar sobre que Deus, né, que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Então nós precisamos estar enxertados nessa videira. E logo depois, quando essa árvore ela tem o crescimento, eu lembro um pouco de quando a gente estudou que a próxima etapa são as flores, e por último é o fruto, né? E esse fruto, e claro, né, a gente tem que pensar em algo antes disso, né, que antes de se tornar uma árvore, a gente passa pelos processos de poda, né? Então, esses processos de poda são as dificuldades do dia a dia, que depois disso, Deus vai podando, vai nos ajudando nos momentos difíceis, e a gente chega a formar uma árvore, tem a florada e tem o fruto. Então, o fruto é a última etapa. Então, Deus é o jardineiro e o agricultor, o homem é a árvore e a terra, né? O coração é o solo, a palavra de Deus é a semente. Quando a gente fala sobre a parte espiritual, a gente entende que nós temos a nossa autorresponsabilidade, mas é o Espírito Santo, através, né, da nossa conexão com ele, que vai gerar vida e vai gerar o crescimento. Nós temos essas raízes que precisam estar profundas em Deus, que eu gosto muito de um versículo, né, de Salmo 1, que fala assim, aquele que é plantado junto a ribeiros de águas, que as suas folhas não caem, e dá o fruto no tempo certo. Então, quando a gente está com as nossas raízes firmadas em Deus, nós daremos o fruto no tempo certo, porque se ele sair antes, né, ele não vai estar maduro, mas no momento certo ele vai estar com sabor adequado, né? E fala sobre os ramos, que é a nossa vida exterior, e o que é o fruto? O fruto é o nosso caráter transformado. Então, eu achei muito interessante essa analogia, porque quando a gente busca o Espírito Santo, né, que foi aquele livro que a gente leu, 40 Dias com o Espírito Santo, essa conexão vai fazendo o quê?
com que a gente seja cada dia mais transformado. É a mesma coisa que a gente tivesse com um copo de água e tivesse dentro desse copo, vamos supor, um copo de 100 ml. Ali está todo com água vermelha e suja, e aí você tem 1 litro, né, que é a palavra de Deus. Conforme você vai lendo, você vai jogando água, aquela água que era vermelha, daqui a pouco ela se torna límpida, porque o Espírito Santo vai limpando a gente de dentro para fora. E aí, o que tem a ver com o domínio próprio, né? O domínio próprio, eu fiz algumas pesquisas, né, de acordo com a teologia, com a palavra de Deus, não é uma força humana, né? Ele é um fruto, mas ele não é uma força humana. É a graça de Deus que nos capacita a dizer não para o pecado e sim para a vontade de Deus. Porque nós queremos fazer a nossa vontade. Essa é a verdade. Tem uma pergunta lá no livro que fala: quando a sua vontade não é realizada, como que você se posiciona? Pelo menos eu, na maioria das vezes, eu vou falar que eu não vou gostar. Mas a gente se submete, né, ao Senhor, porque a gente entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Lá na psicologia, o domínio próprio vai falar sobre que é uma autorregulação, que é a capacidade de adiar uma gratificação imediata em favor de um objetivo maior. E na filosofia vai dizer que é uma vitória sobre si mesmo, como Sócrates dizia: quem vence a si mesmo é o maior dos guerreiros. Então, assim, a gente vive numa geração de impulsos, né? Em que a gente tem que ter uma resposta imediata no WhatsApp, um prazer imediato, uma reação, assim, uma decisão. Às vezes as pessoas querem, a gente precisa de um tempo para pensar, mas elas querem uma resposta rápida, uma decisão sem reflexão, né? E aí a palavra de Deus fala que a liberdade verdadeira não é fazer tudo o que você quer. E a verdadeira liberdade é você não ser escravo do que sente, porque aí vai entrar o domínio próprio, né? Porque o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus, ele, lá em Mateus 4, ele fala, a palavra fala que ele teve fome, mas ele não, como homem, mas ele não usou o seu poder como Deus, né, para saciar um desejo ali fora do tempo de Deus, né? Então ele, como homem, ele sentiu fome, ele tinha poder também, mas ele se fez como homem, né? Então ele segurou o domínio próprio, tanto que o inimigo fala para ele: mas se você é filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães, né? Então esse foi um momento de domínio próprio. E assim como a Catita falou que o pecado ele começou no jardim, o pecado, a salvação, ela também se inicia no jardim, lá no Getsemane. Quando Jesus, no ápice, né, daquele momento de angústia, de oração, ele vai lá e fala para Deus que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então ele está ali, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, isso é você ter um domínio próprio, você escolher o impulso, né? Você escolher, né, assim, o seu propósito acima do impulso. E tem uma ferramenta da administração que eu acho que é muito interessante, que ela chama 5W2H, que ela ajuda a gente a responder várias questões, né? E é assim, o que é ela tem o que, por quê, como, qual, né? Ela tem são 7 perguntas, né? E o que é o domínio próprio? Ele vai falar que é a capacidade de governar a própria alma, pensamentos e corpo, através do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque para viver em liberdade, não sendo escravos de vícios, emoções e da opinião alheia, você precisa ter esse domínio próprio forjado dentro de você. E onde que esse domínio próprio, ele se manifesta? Ele vai se manifestar onde existe uma batalha diária na vida de todos nós, que é na mente, né? Tanto que a gente leu aquele livro, Campo de Batalha da Mente, que ali é onde as nossas maiores guerras são travadas diariamente, né? E quando esse domínio próprio, né, ele ataca sempre. Por isso que a Catita falou sobre Mateus 26:41, sobre a vigilância, né? Que a gente precisa estar em alerta contínuo, porque, às vezes, uma fração de segundo, se você não percebeu, você dá uma resposta atravessada. Então, por isso que você tem que ter esse autoconhecimento
esse autodomínio, né? E em oração pedir para que o Espírito Santo te ajude e te sinalize, né? E é isso que quem é que vai te ajudar? É o Espírito Santo, porque a capacidade vai vir dele, não vai vir de nós, né? Nós estamos cooperando, né? Porque tem uma palavra também que fala assim, que um rega, um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento, né? Então, Deus usa muito essa analogia da agricultura nas nossas vidas. E como que a gente desenvolve o domínio próprio? A gente desenvolve dizendo não às paixões e sim à disciplina, né? E vai custar a gente negar a si mesmo. Então, assim, como a Catita falou, é uma luta entre o espírito e a carne, né? De um lado, você vai ter os seus impulsos, seus desejos, seu orgulho, suas emoções, e do outro, você vai ter que buscar, né, na vida espiritual, a direção de Deus, né, a verdade, a paz, a autoconsciência, né? Quando a palavra de Deus, ela tem uma palavra que fala muito na Santa Ceia, que o homem analise a si mesmo, né? Então, que ele examine a si mesmo. Então, que a gente possa sempre se examinar para entender quais são as nossas fraquezas, porque se a gente conhece a si mesmo, aí já tem um grande caminho para que a gente possa vencer as nossas dificuldades, né? Então, tem algumas palavras que eu achei que foram muito interessantes, né, sobre o domínio próprio, que aí eu gostaria de dividir com vocês, que é 1 Coríntios 6, 12 e 13, são 1, 2, 3, 4, 5. Cinco palavras. 1 Coríntios 6, 12, que vai falar assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Aí eu acho que mais eu vou colocar como o 6:12, né? Que então muitas coisas são permitidas para gente, mas nem todas essas coisas cabem para gente. E é aí que vai entrar o domínio próprio e o discernimento, né? Lá em Tiago 4:7 vai falar assim. Tiago 4:7 vai dizer assim: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de nós. Então, quando a gente fala, aqui está falando uma palavra sobre o inimigo, só que o inimigo, ele está nos rondando, e os inimigos podem ser, como a Catita falou, questões sutis, situações sutis, porque o inimigo ele não vai vir com chifre, né? Ele vai vir através de situações, e essas situações vai demandar de nós o quê? O domínio próprio. O domínio próprio é você resistir. Então, vai ocorrer uma batalha entre a carne e o espírito, mas a palavra nos pede para resistir. Então, se ela pede para nos resistir, é porque nós temos capacidade, não que vem de nós, mas que nós buscamos através do Espírito Santo. Lá em Romanos 7:15, vai falar assim: Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Então, a gente às vezes tem a libertação, né? Aí esse daqui do versículo 7, ele é um pouquinho mais extenso, né? Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Então, muitas vezes a gente, sem querer, a gente está obedecendo aos nossos desejos e impulsos, né? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida e à justiça. Graças a Deus, porque antes que vocês eram escravas do pecado, agora vocês obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. E estão livres da escravidão do pecado, e se tornaram escravos da justiça. Então, aqui, a palavra de Deus está dizendo que é uma escolha, né? A gente tem uma autorresponsabilidade, né? De deixar de ser escravo do pecado. O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, né? E sermos escravos da justiça, de fazer obras, assim, ter
ter atitudes que o Senhor se agrada. É fácil? Não, não é fácil, mas o Espírito Santo, ele nos conduz e nos ajuda, né? Tem o versículo que eu mais gosto, é o versículo de Hebreus 12, 11, que ele vai falar assim, nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de uma vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Então, esse é um dos versículos que eu mais gosto. Por quê? Porque no início, quando a gente está desenvolvendo a disciplina, que também para mim, é um sinônimo do domínio próprio, no início é difícil, é doloroso, você vai para a academia, você vai até mesmo para as coisas espirituais, é um desafio. Mas depois, quando a gente entra no ritmo, quando aquilo se torna parte de nós e vai se tornando o nosso caráter, a nossa vida é transformada. E aquilo que no início era difícil, é como se fosse um hábito. A gente sente falta depois. Então, essa construção faz parte e é importante para que nós possamos ser melhores, alcançar os nossos objetivos, né? E aqui vai falar aqui, eu acho que a última das questões que eu pesquisei é algo prático, né? Como que você pode desenvolver esse domínio próprio na prática, né? Voltado para a parte espiritual. Buscando mais a palavra de Deus, porque a Bíblia vai falar que a gente precisa renovar a nossa mente. E se a nossa batalha é uma batalha interna, a gente precisa alimentar a nossa mente para que essa palavra, a palavra do Senhor, vai enraizando dentro de nós e nós conseguimos, com cada dia mais, enxergar o mundo e tomar as decisões e agir de uma forma que agrada ao Senhor, né? Uma outra forma é através da oração, né? Não como um ritual, mas como se você estivesse conversando, abrindo o coração para Deus, através da submissão, da renúncia, né? Não fazendo a minha vontade, né? E através da vigilância, porque a gente precisa se autoconhecer. Então, é um treino diário, não é algo fácil, né? Alguma das coisas que a gente pode também utilizar é o jejum, né? O jejum, como o André colocou, tanto de opinião, que eu vi que ele colocou ontem, eu acho que foi hoje, né? Sobre a gente achar que a gente precisa da validação alheia, então a gente tanto fazer o jejum de opiniões de pessoas, né? E de notificações de celular também. E através do Espírito Santo, essa conexão cada vez mais, porque às vezes a gente fala, eu não sei orar. Mas a Bíblia vai falar lá em Romanos 8, 26, que o Senhor nos ajuda na nossa fraqueza, né? O domínio próprio é algo que, para a gente, é considerado como fraqueza, mas a palavra de Deus diz que, digo fraco, eu sou forte. É na nossa fraqueza que a força do Senhor vai se aperfeiçoar. Então, o papel do Espírito Santo é nos ajudar, né? Eu entendo que algo que eu acho que é bem legal, lá em João 14, 26, vai dizer assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Então, é o Espírito Santo que vai nos ensinar, né? Todas as coisas. E aí, depois tem uma outra parte desse versículo que vai falar assim, que um outro verbo, que é lembrar. Ele vai fazer a gente lembrar de tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado, né? Para que essa palavra, no momento de dificuldade, a gente possa lembrar qual é a atitude mais correta para fazer, porque no momento, às vezes, da impulsividade, a gente é levado pelo instinto, pelas emoções, né? E que o Senhor possa trazer a nossa memória, né? A forma correta de agir, né? Porque as pessoas estão nos observando, mas nós não devemos fazer pelas pessoas estarem nos observando, mas pela pessoa que nós queremos nos tornar, principalmente lá em Gênesis 1, 26, que o nosso objetivo é nos tornar a imagem e semelhança de Cristo. Então, o Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar, vai nos aconselhar, vai nos fortalecer, né? E diante de tudo isso,
a conclusão é que o domínio próprio, ele vai nos ajudar, vai fazer com que nós venhamos a ser seres maduros espirituais, né? Que não é refém das emoções, que você não reage de uma forma impensada, responde de uma forma impensada, né? Você não vive mais escravo do seu impulso, né? Você acaba adquirindo, através desse relacionamento, uma maturidade espiritual, onde a sua mente se fortalece, as suas emoções são organizadas, você tem mais clareza nas direções para que você tome decisão, e quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a certeza de que a gente não caminha sozinho, né? E assim, como é uma outra ferramenta da administração que a gente, assim, que eu gosto bastante, é aquela análise SWOT, né? Então, ela vai falar sobre as forças, sobre as fraquezas, sobre as oportunidades e as ameaças. Então, é uma análise que a gente pode fazer do nosso caráter, né? Em qual área você acha que já consegue dizer não facilmente, né? Ou qual é a área que você tem mais dificuldade de dizer não facilmente, né? Aqui, no caso, assim, vamos falar sobre a força, né? Sobre a força, qual é a área que você consegue dizer não com facilidade? Essa é uma força sua, né? Por exemplo, eu sou pontual, então essa é uma força. Uma fraqueza, onde a carne costuma vencer? Eu sou impulsiva na fala, eu fico muito tempo nas redes sociais e gostaria de melhorar nesse ponto, né? Uma oportunidade, que hábitos espirituais eu posso usar para me fortalecer, para que eu tenha mais domínio? Eu posso usar o jejum, a oração diária, a conexão com a palavra. E quais são as ameaças? São situações ou pessoas que entender quais são as situações e pessoas que nos tiram o controle, né? E um versículo que Deus nos deixa, assim, na palavra, é que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor. Na palavra está como moderação. Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Mas essa moderação a gente entende que é o Espírito Santo, né? Colocando em nós o domínio próprio. Então, essa moderação, ela é um domínio próprio que a gente vai desenvolvendo. E aí é importante a gente entender, né, que para desenvolver esse domínio próprio, a gente também pode, as nossas principais disciplinas espirituais é o jejum, a oração, a palavra, como eu já comentei, mas a gente também tem algumas outras indicações, como aquele livro Hábitos Atômicos, né, que vai falar sobre o hábito, é um livro que vai falar sobre a importância da constância. Tem um outro livro que fala sobre a disciplina da graça, né, que ele ajuda nesse desenvolvimento do domínio próprio. E tem 2 filmes que eu acho que são bem interessantes, que é o Desafiando Gigantes, né, que é um ótimo exemplo, né, de domínio próprio, de disciplina, né, onde você submete o orgulho, o medo, né, muitas emoções são transmitidas naquele filme. E A Procura da Felicidade, né, que ele vai mostrar um homem que ele persevera, né, ele tem domínio próprio diante de uma realidade extremamente dura, né, de pobreza, de falta de tempo. Então, o Senhor nos chama para esse lugar, né, de entender que na área espiritual, ele, o Espírito Santo, né, que nos concede toda essa força necessária para que a gente possa vencer. Fácil não é, mas a gente tem que entender que um passo de cada vez a gente chega no alvo, que é estar mais perto de Cristo a cada dia. Amém. Sensacional, hein? 2 ferramentas tops, sim. Arrasou. O melhor sempre no final, né? Parabéns, gratidão, tá? Já coloquei as 2 ferramentas ali. Nota que legal, que show. 5W2H e a análise SWOT. Muito legal, legal. Bacana, tá? Gente, que legal. Eu acho que tem nem como falar mais, né?
Autodomínio, tudo isso aí que vocês falaram, eu acho que é bacana, né? Vocês não deixaram de lado a questão da autorresponsabilidade, né? E bacana isso. Bacana, que legal. Gostei muito, gente, dessa parceria, né? Entre a gente fez aqui, né? Do desenvolvimento pessoal com o espiritual. Acho que teve muitos pontos comuns aí. E eu acho que foi muito legal. Isso contribuiu muito com o olhar como um todo, né? Não somos só seres espirituais, somos seres também humanos, enfim. Muito legal, gente. Tem mais alguma nota para falar aí, Michelle? Para finalizarmos? Não, tá perfeito que elas falaram ali, né? Só enfatizando mesmo que nós damos ali Gálatas 5, né? Recomendado que leia o 5 inteiro, onde Paulo ele mandou essa carta para os Gálatas, porque entrou outras pessoas lá, ele tinha ensinado uma coisa e foi um outro povo lá e começou a falar, não, vocês podem fazer isso aí, mas agora vocês têm que também seguir a lei lá do passado, que era o olho por olho, dente por dente, alguma coisa assim, né? Aí ele ficou irritadíssimo e falou assim, não, o que Paulo, ele tinha, né, o sanguíneo dele lá era meio aflorado também, né? E aí ele escreveu esse Gálatas para explicar realmente como que eles poderiam ter esse domínio sem que outras influências externas viessem sobre a vida deles, para que eles seguissem o cristianismo puro e verdadeiro. Então, eu achei bem interessante ali, né? E eu queria dar uma técnica também aqui, dos 10 minutos. O nosso cérebro, ele leva um tempo para assimilar qualquer coisa, muitas vezes. Coisas que nós fizemos corriqueiramente, como escovar os dentes, o levantar, o caminhar, isso a gente aprendeu, né, lá na infância e a muito custo, mas a gente não lembra. Mas a técnica de 10 minutos digamos assim, você quer comprar uma coisa, mas você sabe que você está ali, né, no seu limite ali. Então, você vai esperar 10 minutos, eu falar, daqui a pouco eu volto, ver se realmente eu preciso desse produto aqui, para você comprar. No mercado, você passa por um lugar que você quer um negócio gostoso, e fala, não, vou dar uma volta aqui, daqui 10 minutos eu penso direito, ver se realmente essa coisa gostosa, que não vai fazer engordar, que não vai fazer muito bem, eu posso adquirir. Então, a regra dos 10 minutos, ela é muito interessante porque ela organiza seus pensamentos no cérebro. Quando você está numa discussão, você fala assim, ó, eu não estou conseguindo te responder agora, espera um pouquinho, eu já te respondo. No trabalho, no corporativo, quando alguém vem pedir alguma coisa para você, eu falo exacerbado, eu falo, ó, você espera um pouquinho, tá? Me dá uns 10 minutos, um time que 10 minutos eu já respondo, já falo. Alguma coisa nas redes sociais, então, assim, você está lendo uma notícia, daqui a pouco você quer lá e digitar. Gente, isso é tão perigoso que pode gerar um processo contra a sua vida por causa de uma frase que você escreveu ali. Então as pessoas estão ligadas nisso. Então, tem uma pessoa ontem que eu vi, ela falou enfasivamente há alguns anos aí sobre a obesidade dela, e ela chegava até a processar as pessoas por conta dessa obesidade que ela tinha. Ontem caiu lá um vídeo dela chorando, dizendo que ela estava totalmente errada, que ela realmente, a vida dela era uma farsa. Então, você vê, né? As pessoas, elas seguem coisas instantâneas, né? Você vê uma foto, você já quer comentar aquilo. Então, que a gente realmente possa ter esse domínio de parar. Isso aqui vai fazer bem para mim? Nossa, essa notícia aqui vai me trazer algum benefício? Às vezes eu brinco, né? Isso aqui vai me gerar R$1 na vida? Isso aqui vai me dar R$1 na vida? Vai me trazer um dinheiro? Não, então eu quero saber, né? Sobre questões assim do dia a dia que o pessoal vê em televisão. Eu não vejo mais televisão, eu não vejo mais notícias do mundo, essas coisas. Alguma coisa que aparece ali no meu feed e tal, mas que me interessa. Eu gosto muito de ver notícias, coisas boas que aconteceram. Até que eu postei esse dia, né? Falar, ó, né? Estão descobrindo uma medicação aí que ajuda a retardar o Alzheimer. Tem, né, essa mulher, a Tatiana, acho que é, né, a doutora Tatiana, que está descobrindo lá uma célula para fazer as pessoas tetraplégicas se movimentarem os membros. Gente, que maravilhoso isso, né? Isso que é domínio, não você ficar escutando musiquinha que não vai te levar a nada, ou até uma música, né, que você acha, tem um balo bonito, mas é outra língua, mas que não vai te fazer bem ali no emocional. Então, eu queria deixar realmente a técnica dos 10 minutos. Sempre quando você tiver uma decisão, né, pode ser até facinho ali, mas que aquilo pode te prejudicar, você pensa ali em 10 minutinhos, aí você volta lá a fazer. Ou você está fazendo um projeto, que né, a Mano trabalha bastante, né, um projeto, a Cati também atende pessoas, eu acho, né? Então, pensa ali uns 10 minutos, puxa, eu não consigo fazer isso aqui agora, mas aqui 10 minutos, vamos esperar, né, a doutora Tatiana Lobo, né? Gente, é fantástico, né, a descoberta dela, né? Uma coisa assim,
tá certo? Agora é simples lá, né, para a pesquisa, mas quantos anos que não levou, né, esse fruto para crescer? Quantos anos levou essa sementinha? Foi tantas experiências que as pessoas estão tentando, né? A lâmpada, gente, Thomas Edison levou mais de 1.200 vezes, ele testou para conseguir aquilo. E olha o domínio dele persistir, dele, né, vamos fazer, vamos tentar, eu quero fazer alguma coisa que fique ligado de noite para estudar, para eu fazer meus planejamentos, sei lá, ele queria luz de noite, né? É isso que ele queria. No começo, ele queria estocar o raio, mas ele viu que a energia do raio é tão poderosa que não tinha como fazer isso. E depois veio as outras pesquisas. Então, o nosso domínio próprio, realmente, ele precisa, ele não é um peso, tá? O que diz aqui, ó, que quando o Paulo disse lá sobre o domínio próprio, que ele veio trazer a liberdade às pessoas, para que isso não fosse imputado como um peso para elas, que essa liberdade, né, de escolha geraria bons frutos nela, geraria o fruto do Espírito. E o domínio próprio, ele é a base de tudo, tá? Se a gente não tiver domínio, né, de tudo, o amor, os outros frutos ali vão se estragar, não vão se sustentar em nós, que as pessoas não vão ver isso. Se a gente não consegue dominar ali uma situação de conflito, quanto mais dirá depois demonstrar amor, né, que nem diz, a flecha lançada não volta, né? Então, muitas vezes nossas palavras, nossas ações não vão voltar da mesma forma que a gente gostaria. Tá? É uma quebra de aliança com as pessoas, é uma quebra de convívio ali, você não confia mais na pessoa, você, né, já sempre fica com o pé atrás, caso aconteça uma discussão, poxa, a pessoa já vai vir aqui com pedras na mão. Então, esse domínio realmente, a gente parar e falar, pessoal, olha, eu não consigo te responder agora. Me aguarda 10 minutos, você fala 10 minutinhos, eu já retorno, eu já volto. Vai, sai, toma um copo d'água, levanta, pensa em alguma estratégia, uma solução, e aí sim você retoma aquele projeto ou aquela conversa difícil que você está tendo ali. É muito importante para que o outro também te entenda. E tem umas pesquisas, depois a gente entra em detalhes disso, que apenas 6% das pessoas entendem realmente o que você está falando. Você está numa roda de 10 pessoas, tá? Apenas umas duas ali vão entender realmente o que você quis dizer ali. Que bom que a gente aqui, né, tá alinhado, né? Essa semana a gente postando coisas, ouvindo coisas. Eu tô assustada com as respostas que eu estou tendo, com as ações. Eu pensei, gente, esse dia eu falei assim, puxa, eu queria aprender um negócio para mexer lá numa plataforma, numa rede social, só que eu não entendo. Gente, veio um curso de R$ 1.200 na minha mão. Eu falei, gente, eu nem sabia. E lá o cara explica tudinho como que eu faço para entrar lá, para, sabe, o passo a passo, mastigadinho. Eu falei, gente, eu só orei assim, eu falei uma frase com Deus. Eu falei, Deus, eu queria mexer nessa rede social que eu não sei. E veio o curso para ensinar como que eu faço o processo que eu quero lá dentro dessa rede social. Eu falei, meu Deus, que maravilhoso, né? Então, o domínio também nos aproxima de Deus, tá? Nosso domínio próprio, ele vai nos aproximar de Deus, ele vai fazer com que Deus atue cada vez mais em nós. Porque se ele vê que a gente não tem o domínio, ele não vai usar a gente. Ele vai dizer, eu vou botar o fruto na mão aqui dessas pessoas e elas vão saber usar. Então, o que eu vou dar para elas? Não é o fruto do Espírito. Então, realmente é um dom que realmente eu vi nessas semanas aí que eu tenho que me expor mais a Deus, me apresentar mais ao Senhor, para que eu tenha mais esse fruto, para que eu consiga me dominar mais, para que nós consigamos usar essas técnicas maravilhosas que foram passadas hoje, que a gente realmente frutifique, né? Demonstre às pessoas, porque o mundo está precisando disso. As pessoas estão, hoje mesmo, num grupo lá, foi falado no devocional hoje sobre o amor. As pessoas não estão se amando, né? As pessoas não têm esse amor para oferecer. Se não está nem se amando, como é que vai oferecer? Como é que eu vou oferecer uma coisa que eu não tenho? Então, que a gente possa estar oferecendo, né, tanto ali para as pessoas do nosso grupo, nesse novo projeto livre aí, que está maravilhoso, estou gostando, eu já marquei algumas coisas lá, está muito legal, está muito, muito interessante mesmo, né? E a gente precisa disso, dominar todas as nossas questões, nossas habilidades, nosso pensamento, né? Desde o amanhecer até a hora que a gente for dormir. É isso. Fechou. Amanda, vamos finalizar? 9h36. Eu vou orar, então, para a gente
para a gente encerrar, então, vamos lá. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque eu creio que foi o Senhor que nos conduziu para que nós iniciarmos, Senhor, e tivesse iniciado e concluído esse estudo. Pai, nós te agradecemos, nós rendemos graças a Ti por tudo que nós aprendemos durante esse período. Obrigada, Senhor Deus, por o Senhor ter atuado primeiro em nós, e eu creio que depois esse aprendizado que o Senhor ainda está trabalhando no nosso coração vai fluir através de outras pessoas. Pai, transforma o nosso coração, transforma o nosso caráter, que a Tua semente, que a Tua palavra que foi ministrada venha render frutos, venha manifestar o Teu fruto para que outras pessoas possam conhecer o Senhor através das nossas atitudes. Que nós possamos ser seres humanos cada dia melhores, Senhor Deus, para honrar e glorificar o Teu nome. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor possa abençoar não somente nós que estamos aqui, mas cada um, Senhor, do nosso grupo. O Senhor sabe o que cada um tem passado, o Senhor conhece todas as suas dificuldades, as dificuldades dos seus familiares. Por isso nós intercedemos, Senhor, para que o Senhor visite cada um de uma forma sobrenatural, que o Teu abraço alcance, que o Teu abraço, que o Teu consolo, com que o Teu amor, Senhor Deus, visite cada um, Senhor. Que o Senhor possa dar clareza, possa dar sabedoria, para que eles possam se posicionar como homens e mulheres que conhecem o Deus verdadeiro, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, que agora nós iremos iniciar um novo estudo, que a Tua palavra diz, Senhor, amar o próximo como a Ti mesmo, e nós iremos, Senhor Deus, aprender a nos amar, que é a base do fruto do Espírito, o amor. A Tua palavra diz que o Senhor Deus, o Senhor é amor. Então nós queremos, Senhor Deus, aprender a Te amar, aprendermos também a nos amar, para que nós possamos amar as pessoas ao nosso redor, porque nós não podemos dar nada do que não temos. Que o Teu amor flua em nossos corações, Senhor Deus, para que esse conhecimento não se torne somente teoria, mas se torne uma prática diária, e que nós nunca venhamos, Senhor Deus, deixar de nos amarmos, Senhor Deus, com atitudes, pequenas atitudes diárias. Ensina-nos, Senhor, e mostra, Senhor, as atitudes que nós temos praticado conosco mesmo, que tem entristecido o Teu coração. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, porque para a Tua honra e Tua glória, nós concluímos o fruto do Espírito, mas eu creio que o Teu poder está atuando em cada um de nós. Nós que estamos mais atuantes, mas também naqueles outros que não puderam participar, mas que eles recebam o poder da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. Amém. Boa noite. Pessoal, obrigada, viu? Gostei muito, me sinto uma pessoa diferente depois desse estudo, assim, agregou muito na minha vida. Agradeço. Amei. Gratidão, Eu também gratidão. agradeço por tudo que eu pude aprender, né? A gente tem que se preparar, então que eu só tenho a agradecer, né? Que no começo foi um desafio, que eu falei, acho que eu vou correr. Não, mas o Senhor Espírito Santo deu força para que nós possamos, a palavra de Deus fala que é melhor o fim do que o começo, né? Então nós estamos aqui celebrando o fim, que deu tudo certo e conseguimos concluir. Obrigada, boa noite, bom feriado para vocês. Beijo, bom feriado. Boa noite, pessoal. Boa noite.